Relação ser humano, natureza e trabalho. No processo de apropriação e de transformação dos recursos pelo homem através do trabalho, ocorre o processo de socialização da natureza. O trabalho torna-se então o mediador universal na relação do homem com a natureza. De acordo com Karl Marx, o trabalho é num primeiro momento um processo entre a natureza e o homem, processo em que este realiza, regula e controla por meio da ação o intercâmbio de materiais com a natureza. Partindo desse pressuposto, a separação do homem de suas condições naturais de existência não é natural, mas sim histórica, tendo em vista que a prática humana encontra-se vinculada à sua história. Eu vou falar sobre a centralidade do trabalho. A discussão sobre a centralidade do trabalho enquanto categoria de compreensão da realidade perpassa todo o debate sobre o fim do socialismo e do marxismo, pois toda a fundamentação marxista elege o trabalho como categoria conceitual básica de interpretação do social. O trabalho, enquanto categoria central da obra marxiana, foi objeto de preocupação de Marx, também em relação às condições no interior na fábrica, e sobre a organização dos trabalhadores enquanto classe, tornando-se uma força única contra a submissão e exploração do trabalhador pelos capitalistas. Podemos afirmar que é um elemento fundamental para que o capitalismo possa se expandir, pois é através dele que são produzidas as mercadorias que movimentam o ciclo da reprodução do capital junto ao mercado. O intenso processo de automatização microeletrônica e informacial e o desemprego estrutural dele decorrente são elencados como argumentos da perda da centralidade do trabalho assalariado, enquanto fator de integração social. O emprego estável tornou-se privilégio de uma minoria. Um dos motivadores principais da nova socialização está na elevação da ciência como principal força produtiva do capitalismo atual. Não obstante, precisamos levar em consideração que as transformações no processo produtivo se fizeram em nome do modo de produção hegemônico, a despeito de todas as mudanças no mundo do trabalho. O processo de valorização do capital segue os mesmos princípios desde a sua implantação. É o trabalho que produz os meios da acumulação. As máquinas, estas por seu intermédio, tornam-se mais valiosas, enquanto ele perde seu valor correspondendo ao capital. É necessário lembrar que, com as transformações do mundo do trabalho numa sociedade de produtores independentes de mercadorias, os sindicatos de trabalhadores, tal como conhecemos, tendem a tornarem-se subordinados à ordem imposta. Com o advento do toyotismo, houve a desproletarização do trabalho manual, industrial e fabril. Esta complexidade da classe que vive do trabalho atinge suas formas de representação expressas nos sindicatos. O sindicato, dentro do modelo social democrata, sempre interveio apesar de conseguir conquistas para a classe trabalhadora. Para que se mantivesse a estrutura social hierárquica, a fim de garantir o processo em cargos que não estão mais colocados como parte da produção de mercadorias. A falta de consciência de classe por parte do trabalhador como desdobramento da particularização corporativa das categorias técnicas e da fragmentação do sindicato legalizado pelo Estado, acaba por exacerbar ainda mais o individualismo fascista, no qual é cada um por si. Mudanças no âmbito de produção. Na década de 80, houve um retorno contundente ao liberalismo, à ideologia do livre mercado como único mecanismo eficiente de regulação retoma o papel de objetivo maior no plano econômico mundial. Poucos eles foram deixando de lado os preceitos do keynesianismo, que se garantia algumas ordenações
para os anos que se seguiram após a Depressão de 1930. Da mesma forma, todas as conquistas dos trabalhadores e o princípio do pleno emprego são desconsiderados, pois há necessidade dos empresários em se tornar competitivo no mercado global, cujo custo recai sobre os assalariados. As relações sociais estão tendo como referência um padrão industrial flexível e altamente informatizado. Desta forma, as relações de produção, no caso o capital e o trabalho, ganham novos condicionantes. O capital exige um trabalhador flexível, que atenda às suas necessidades para que a produtividade seja priorizada. A reestruturação produtiva enquanto elemento primordial nas novas formas de gestão do trabalho tem sido alardeada por todos os cantos, como uma grande transformação da sociedade nesse final de milênio, com consequências avassaladoras para o mundo do trabalho e seus órgãos de representação, em especial os sindicatos. A tecnologia, enquanto condicionante na transformação, se fortalece como relação ao poder e determina o processo de inovação das relações próprias do modo de produção capitalista. Esta dinâmica subordina-se à lógica da concorrência, sendo impulsionada pela exploração com o objetivo de elevar a taxa de mais-valia e controle do processo de trabalho pelo capital. Como vemos, a essência do modo de produção e da ideologia liberal não sofreram nenhuma alteração, a não ser pelo prefixo neo. Transformamos os assalariados em apenas vendedores de força de trabalho, portanto, na recriação do salário, tornamos o trabalhador uma forma potencializada de autoexploração. Em outras palavras, os trabalhadores se tornam o vigia e o supervisor do processo de produção. Um dos desdobramentos estão na aceitação do desemprego estrutural, como consequência dos arranjos do capital. Para recolocarmos o conceito de exército industrial de reserva como variável de ajuste, o processo de acumulação capitalista, no caso, leva a considerar um atual período como um período de máxima criatividade do capital, não somente como uma intensificação da superexploração das classes operárias, mas inclusive pelo aumento da precarização das relações de trabalho. É possível pensar que a propagação e a divulgação do fim da teoria marxiana ou do trabalho é uma maneira de burlar o real, pois a crise encontra-se no próprio capitalismo. Na cultura, cada vez mais e mais aumenta o descaminho entre a cultura, a natureza, o homem e a sociedade. Na cultura, os humanos têm diferentes deuses e diferentes crenças em épocas distintas. Isso consideravelmente contribuiu na negação da natureza, sendo somente um complemento e um conjunto cultural.